Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e chegou o vídeo mais esperado do mês aqui no canal, o vídeo que eu faço a atualização da carteira de dividendos 500 Pratas. É isso mesmo, já tem mais de 4 anos aí praticamente, que eu venho todos os meses aqui atualizar uma carteira com foco em dividendos, investimentos de longo prazo, com base na estratégia 500 Pratas, que foi a estratégia que eu usei para alcançar a minha liberdade financeira, tá? E hoje eu venho aqui ensinar vocês como fazer isso. Lembrando que eu já fui um brasileiro ferrado na vida, consegui dar uma volta por cima, acumular um patrimônio e hoje eu posso viver da renda dos meus investimentos e a minha missão é ajudar você, brasileiro, a conquistar o mesmo, tá? Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a carteira. Então, olha só. Aqui está a carteira, R$251 mil tem acumulados nessa carteira. Hoje eu tenho 4 mil para aportar, todos os meses eu coloco aqui 3 mil mais o reinvestimento dos dividendos, beleza? E aqui eu posso ver a composição da carteira, né? Então em ações eu estou com 39,96%, o peso ideal que eu quero ter nessa carteira pela distribuição que eu criei é 39%. Então tá amarelinho aqui, não está pedindo aporte. Fundos imobiliários eu quero ter 40%, estou com 37,71, está um pouquinho abaixo. Por isso que está dando sinal verde, está pedindo aporte em fundo imobiliário, provavelmente vou fazer um aporte aqui. Em estoques, eu quero ter 3%, estou com 3,65, então estou segurando. Desvalorização em estoque, né? Está caindo bastante aquele mercado lá fora, dólar caindo também, então natural que tem uma desvalorização aqui. Na estratégia 500 prazos a gente nunca tem perda, enquanto a gente não vende, a gente não tem prejuízo, o que a gente tem é desconto para comprar ainda mais a preços melhores, beleza? REITs eu não tenho nenhum ainda, renda fixa eu tenho ETF dos Estados Unidos, quero ter 1%, só tem um ETF aqui, estou com 1,5%. E na renda fixa, quero ter 17% ou 15,60, também está pedindo aporte, provavelmente vou fazer um aporte na renda fixa hoje aqui para equilibrar, beleza? Então aqui está a distribuição da carteira, uma carteira bem equilibrada, o maior peso está em Selic aqui, que é o caixa que a gente vai deixando aí para as oportunidades, né? Bom, então vamos lá. Aqui eu apresentei mais ou menos como está a carteira, já volto aqui nessa tela para ver onde vai ser feito o aporte. E o que eu quero ver agora é a evolução patrimonial. Duas coisas que eu sempre olho aqui na estratégia junto com vocês, que é a evolução patrimonial e os proventos. Os proventos, quem já é velho aqui do canal sabe que o que é mais importante na estratégia 500 pratas, você que é aluno também sabe, né? São os proventos. A gente acompanha bem de perto. Evolução patrimonial é mais para a gente dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui, mas não é o que mais importa para a gente, tá? Então veja aqui, em azul é o dinheiro gasto para montar o patrimônio. Esse azul aqui eu somo o valor desembolsado mais o reinvestimento dos dividendos, tá? Em vermelho é a situação patrimonial. Então veja que tem hora que o patrimônio cresce, depois vem para o 0 a 0, cresce, vem para o 0 a 0. É por isso que esse dia alguém me perguntou até, Leandro, quantos por cento a sua carteira tem rentabilizado ao ano? Eu não calculo isso, por quê? Veja que se eu for calcular nesse ponto aqui, por exemplo, ó, deixa eu dar até um zoom aqui para explicar isso melhor para vocês. Olha só, se eu vou fazer um cálculo nesse ponto aqui, ó, eu estaria com uma boa rentabilidade anual. Mas 1, 2, 3 meses depois eu não tinha mais rentabilidade nenhuma. E é por isso que eu não olho, então. Porque eu não vendo o meu patrimônio. A gente está acumulando com foco em dividendos. Então vai ter hora que eu vou ter uma puta de uma valorização. Daqui a pouco eu já não tenho mais. E aí não adianta nem ficar olhando muito isso, né? Eu mais mostro isso aqui para explicar para vocês como que eu enxergo isso aqui, como que eu analiso. Mas não que isso aqui tenha alguma interferência na minha decisão de aporte, tá? Aí olha só, daqui a pouco, pô, agora tua carteira tá no 0 a 0, não deu nada. Bicho, longo prazo. Espera. Esperei. Olha aqui, ó. Dezembro de 2020. Puta, uma valorização de novo. Depois o mercado começou a andar de lado. Chegou em janeiro de 2022, praticamente eu fui pro 0 a 0. Certo? E aí? Pô, Leandro, mais uma vez está no 0 a 0. Negou. Meu foco é dividendo. Já vou mostrar como é que tá. Segurei. Olha lá, ó, já tô tendo valorização de novo. Daqui a pouco eu tô com valorização, daqui a pouco eu tô no 0 a 0. E quando tô no 0 a 0 é até melhor para aportar, né? Porque daí eu consigo manter o meu preço médio ou até baixar meu preço médio nos ativos. E aí eu vou para o gráfico de proventos, que isso aqui sim é o que mais me interessa, né? Na estratégia 500 pratas. A gente tem uma meta. Deixa aqui nos comentários qual que é a meta principal da estratégia 500 pratas. Você que já é aluno, já tem a sua planilha, inclusive você quer ter a planilha, não é aluno ainda, o link está sempre na descrição, né? Fica ligado que nós vamos ter um descontinho de Black Friday aí, daqui a pouco eu comento mais com vocês.
E a partir do dia 26 de novembro, o curso vai aumentar o preço, tá? Porque a gente está reformulando o curso, todas as aulas estão sendo regravadas, novos módulos, vai ter uns 5 ou 6 módulos novos dentro do curso, o curso vai ficar bem mais robusto e é por isso que o preço vai aumentar. Mas, antes de aumentar, eu vou fazer a Black Friday que o pessoal está pedindo em cima do desconto do preço atual, tá? Não é aquele lance da metade do dobro, não. Vai subir o preço depois da Black Friday, mas o desconto vai ser em cima do preço antigo. Então, fica ligado aí, aproveita essa oportunidade, beleza? E aí, vamos ver se vocês já escreveram correto aqui na descrição. Qual que é a principal meta da estratégia de rendas pratas? Que o dividendo recebido no ano corrente supere o dividendo do ano anterior. Quando eu consigo isso, cara, a meta está batida. E olha só, 5 anos de recebimento de dividendos já. Recebi um dividendo em 2008. 2019, superei o de 2018. 2020, superei o de 2019, meta batida. 2021, superei de 2020, meta batida. 2022, que ainda não acabou o ano, já superei os dividendos do ano anterior. Mais uma vez, meta batida. Por que essa aqui é o nosso principal objetivo? O que eu fiz ao longo da minha trajetória aí de investidor? Eu procurei acumular um patrimônio que me fizesse viver de renda. Ou seja, imagine que o meu custo de vida é R$5.000. Eu pensei, cara, eu vou montar uma carteira de dividendos que me pague dividendos até R$5.000 por mês, beleza? E aí, no primeiro mês eu consegui 1.000, depois foi 2.000, depois foi 3.000, e aí eu fui olhando, cara, cada vez eu tô chegando mais perto, e é isso que eu preciso. Por quê? Porque o dia, um exemplo aqui, né, que o meu custo de vida fosse 5.000, o dia que os dividendos superassem os meus 5.000, eu poderia trabalhar com o que eu quisesse e se eu quisesse, o quanto eu quisesse. E foi o que aconteceu. Chegou um dia que o meu dividendo superou o meu custo de vida. Hoje eu continuo trabalhando, gosto do que faço, para que o meu dividendo continue crescendo. E eu estou aumentando o meu padrão de vida atrás dos meus dividendos, cara. Então hoje eu tenho um padrão de vida bem melhor do que eu tinha há 4 anos atrás, por exemplo, quando eu alcancei a minha liberdade financeira. Eu alcancei a minha liberdade financeira, mas eu tinha um custo de vida bem baixo e meus dividendos superaram. Eu continuo subindo meus dividendos e estou subindo meu padrão de vida. Ou seja, eu estou aumentando meu padrão de vida sem que eu perca a liberdade financeira. A qualquer momento eu posso dizer, chega, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar e mantenho aquele padrão de vida que eu cheguei. Mas, cara, tá muito bom, tá gostoso, tô empreendendo, você perde o medo, né? Perde o medo de patrão, perde o medo de chefe, porque você não tem mais nada disso, você tem liberdade para ter criatividade, para descobrir coisas novas. Então, é um momento maravilhoso quando você faz com que os dividendos cruzem o seu custo de vida. Isso é para todo mundo, basta você seguir aí a cartilha, seguir o que a gente está ensinando certinho aí que você vai conseguir, tá? Eu já vou voltar aqui para a gente ver como é que vai ficar o aporte. Tem coisas que eu gosto de falar para vocês. As pessoas dizem, mas qual o sentido em investir em dividendos? Como você investe, sendo que desconta da cotação, né? Esse tipo de coisa. Ou se eu posso vender uma parte da ação que valorizou muito. Esse tipo de comentário eu recebo bastante. Eu vou explicar por quê. Hoje eu tenho um recebimento de dividendos. Imagine aqui você que eu receba R$10.000 por mês de dividendos, certo? Esses dividendos, eles são relacionados, eu dependo de 2 coisas para que eu receba dividendos de ações e proventos de fundos imobiliários. Eu dependo de 2 coisas, grava aí. Primeiro, do lucro que vai ter os ativos que eu tenho em carteira. Segundo, do número de cotas ou ações que eu tenho daquele ativo. Certo? Porque imagine aqui que eu tenho ações da Taesa, que é uma boa pagadora de dividendos. Beleza. Aí eu descobri que a Taesa eu sei que a Taesa é uma boa pagadora de dividendos. Mas quanto é que eu vou receber? Imagine que a Taesa, ela declara que ela vai pagar R$1 de dividendo por ação. Esse R$1 está diretamente relacionado com o lucro dela. Como é que eu vou conseguir receber mais que R$1 de dividendo por ação da Taesa? Eu preciso que ela aumente o lucro, certo? O lucro dela aumentando, ela vai pagar R$1,20, R$1,50, R$2, R$2,50. Conforme os anos passam, ela vai pagando mais dividendos porque o lucro dela está crescendo. Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso que os ativos que eu tenho em carteira deem lucro. É por isso que eu olho tanto o lucro das empresas, eu avalio carinhosamente o lucro, porque é só aí. E se vai ter, não um lucro só atual, mas o potencial de crescimento de lucro. Porque isso vai me dizer se essa empresa tem condições de me pagar mais no futuro ou não. Esse é um primeiro ponto.
Agora um segundo, o número de ações que eu tenho dessa empresa. Porque se uma empresa, a Taesa, que eu estou dando um exemplo aqui, se ela decide pagar R$2 de dividendos, eu tenho 1.000 ações dela, eu vou receber R$2.000 de dividendos. E aqui, galera, é o ponto que eu explico por que eu foco nos dividendos. Porque se a Taesa ela não pagasse dividendos e eu tivesse que vender ações para receber a minha aposentadoria, vindo dela, quando eu tenho um mercado de baixa, que entra numa crise e pode cair lá, sei lá, 50%, eu teria que vender o dobro de ações para conseguir botar aquele dinheiro no bolso, certo? Ou seja, o meu dinheiro eu tiraria do mercado. Como o meu foco é dividendo, se eu tenho 1.000 ações da Taesa e ela deu lucro suficiente para me pagar R$2 de dividendos, eu vou receber R$2.000 e não me interessa aonde está a cotação. Ela pode ter caído recentemente 50% a cotação. Isso não interfere em absolutamente nada o valor que ela vai me pagar de dividendos. Porque o valor que ela vai me pagar de dividendos depende somente de duas coisas. Do lucro que ela teve e do número de ações que eu tenho dela. Só isso que depende. E não me interessa se subiu a cotação, se caiu a cotação, subiu a cotação e caiu a cotação. Isso não muda em absolutamente nada a distribuição de dividendos. Quando eu estou com esse foco em dividendos, me preocupa muito pouco a oscilação, porque eu sei que o dividendo vai vir justamente por ele não depender em nada da oscilação. E para que serve a oscilação, Leandro? Para eu montar a posição. Só. Se a Taesa cai 50%, tomara que isso aconteça, porque eu estou com dinheirinho em caixa. Não sei se vai acontecer, não tem previsão, mas tomara que ela caísse 50% da cotação. Por quê? Porque eu sei que isso não vai afetar em nada o quanto ela vai me distribuir de dividendos. Então isso não me preocupa nem um pouco. E eu sei que eu poderia usar meu caixa para montar muito mais posição, para comprar muito mais ações. E quando ela fizesse a próxima distribuição de dividendos, eu receberia muito mais. Porque o meu número de ações estaria bem maior. Então, essa historinha de que não adianta ter dividendos, se você está acumulando patrimônio, até pode fazer algum sentido, porque você ainda não vai precisar tirar dinheiro dali. Mas quando você passa a tirar dinheiro dali, não faz sentido você ter uma carteira que não pague dividendos, porque você tem que ficar vendendo ações para sobreviver todos os meses ali, né? Para tirar o salário dos seus investimentos. E aí, se você pega um momento de queda, você vende na pior hora. E quando você recebe dividendos, não tem esse problema, certo? Dane-se a oscilação. Você se preocupa muito pouco. Por isso que eu não tenho medo de queda, nem de alta. A queda e a alta só faz eu decidir se eu vou comprar mais ou menos. Só isso, beleza? Espero que você tenha entendido isso. Vamos lá então ver. Então veja que isso aqui me deixa feliz, cada vez está subindo mais aí os meus dividendos, né? E aí tá, explicado isso para você, vamos lá ver como que já bati a meta aqui, tá tudo show de bola, vamos ver aonde que eu vou fazer meu aporte. Então olha só, eu tenho 2 sinais verdes aqui, né, na carteira. Fundos imobiliários pede aporte e renda fixa também está pedindo para eu fazer um caixinha. Eu vou dividir aqui, tá? Um pouco na renda fixa, um pouco aí nos fundos imobiliários. Vou colocar primeiro nos fundos imobiliários. Quando eu abro aqui, primeira coisa que eu vou olhar qual é o sinal verde. E eu vejo que o sinal verde está aqui no VRTA, tá? Por quê? Porque está com uma queda de 18,75%. Aí aquela história que eu falo pra galera, eu não preciso aqui na estratégia de rendas pratas ficar olhando quem está em queda e quem não está, para pegar a melhor oportunidade, porque a planilha faz isso para mim. Então, cara, qual é o fundo imobiliário que mais está com desconto na minha carteira? O VRTA. Está com 18,75%. Está caindo a cotação, certo? Eu posso até olhar aqui, deixa eu ver. VRTA 11. Vamos ver como é que tá. Nos últimos 6 meses. Olha só. Um ano aqui. Saiu lá de 106, caiu 9%. Vou colocar um período maior, 5 anos. Meu, em 5 anos... Mas ele chegou a bater um pico lá já, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Da máxima dele até hoje, ele tá com 34% de queda, certo? Da máxima até hoje. Como é que eu fui chegar a um ponto de ter que ir lá olhar qual é a queda do VRTA? Que a planilha me disse, Leandro, ó, faz uma portinha no VRTA lá. A oportunidade está boa. Eu não precisei ficar olhando. Chegou um momento certo, a planilha mostrou isso para mim. Pô, Leandro, por que os fundos de papel estão caindo tanto? Galera, olha só, eu até abri aqui para mostrar para vocês a carteira do VRTA.
Quando a gente vai lá embaixo, isso aqui é o relatório, mensal, né, do VRTA. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quando a gente vai descendo, chegamos na carteira aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui são os CRIs, o VRTA é um fundo de papel, né? Ele investe em dívida imobiliária. E toda dívida imobiliária, ela é atrelada a um indexador. Isso aqui, ó, vocês têm que gravar isso aqui, tem que aprender isso aqui. O indexador, basicamente, ele vai ditar quanto que esse fundo vai distribuir de dividendos. Olha só o indexador do VRTA. IPCA, 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 IPCA. Aqui embaixo eu tenho o gráfico. Olha aqui. Indexador. 83% da carteira do VRTA é composta por CRIs, que são fundos são dívidas imobiliárias, né? Certificados recebíveis imobiliários, indexados ao IPCA. E o que isso quer dizer, Leandro? O IPCA, galera, que mede a nossa inflação. A gente teve uma inflação alta até um tempo atrás, chegava a dar 1% ao mês. Os fundos de papel, como o VRTA, que tem a sua dívida atrelada à inflação, cara, eles distribuem muito dividendo nessa época. Agora, quando a gente pega aqui o momento que a gente tem deflação, como agora, né? A gente está tendo deflação. A inflação do Brasil está negativa há 3, 4 meses. Cara, esses fundos, eles dependem da inflação para te pagar. Por quê? Porque todos os meses eles te devolvem a inflação mais um rendimento, um prêmiozinho. Então, quando estava 1% a inflação no mês, vamos dizer que esse fundo paga lá 0,6% ao mês. Ele pagava 0,6% mais aquele 1% da inflação. Ou seja, o provento vinha, o dividend yield do provento vinha 1,6% ao mês. Magnífico, né? Todo mundo queria. Jogou lá em cima. Agora que a gente tem deflação, ele não distribui praticamente nada em inflação, não distribui nada porque está em deflação, distribui só de fato o rendimento, que vai ficar cada vez mais baixo. Inclusive os fundos estão usando um pouquinho de caixa para que não assuste muito a galera aí, né? Para dar aquela linearizada, porque se eles fossem de fato, assim como o VRTA, distribuir só os proventos, não ia dar nada o dividend yield dele. E aí a cotação vai lá embaixo. E aí tá todo mundo, meu Deus, por que não para de cair fundo de papel? Por que eles estão pagando tão pouco? Tem que entender isso. Como eu já entendia isso, já estava prevendo isso, já estava preparado para que isso aconteça, não tem problema nenhum. E simplesmente o que eu vou fazer é um aporte, tá aqui, ó, esse é o desconto que veio, né? E aí quando estava naquele momento, estava pagando muito, a gente não estava comprando quase fundo de papel. Por quê? Porque a planilha não pedia. A planilha sentiu o oba-oba, né? Deixa quieto, calma, que a nossa vez vai chegar. Agora passou aquele oba-oba, já deu a queda, a planilha pede. E por que agora, Leandro, você vai aportar? Agora que o rendimento está mais baixo, que a cotação caiu? Porque isso que aconteceu no passado, que virou aquela bolhazinha ali dos fundos de papel, vai acontecer de novo. Porque o mercado é cíclico. Quando vai, eu não sei, pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore alguns anos, mas vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, eu vou parar de comprar, mais uma vez, mas eu vou receber um puto no retorno. Por quê? Porque nesse momento que ninguém quer, é o momento que eu quero. E aí entra mais uma frase que toda vida eu falo aqui e que eu vou trazendo explicações para vocês entenderem. O segredo do negócio aqui na Estratégia 500 Pratas é andar na contramão. Quando todo mundo quer, eu não quero. Quando ninguém quer, eu quero. Quando no longo prazo todo mundo perde, eu ganho. Por que todo mundo perde e eu ganho? Contramão. Você tem que aprender a andar na contramão. Beleza. Dito isso, espero que você tenha aprendido e vamos fazer o aporte aqui hoje. Então eu vou lá em fundos imobiliários. Beleza, já coloquei aqui, ó. Uma compra, comprei 20 cotas, tá 96,14 quando eu gravo. E essa ficou minha nova posição no VRTA. Então eu volto aqui para patrimônio. Agora me sobrou aqui 2.100 para fazer um aporte. Veja o que aconteceu aqui com o VRTA. Ainda está com um sinal verde ali, mas já diminuiu, já distribuiu, né? Jogou o sinal verde para outros também. Se eu fosse fazer o aporte agora, já faria em outros. Faria no Iridium, talvez no FIB, beleza? E também caiu um pouquinho o meu desconto aqui, porque o meu aporte puxa preço médio para baixo. É isso que a gente vai fazendo ao longo dos anos, vai fazendo preço médio. E aí o que sobrou, esse 2.100, agora eu vou jogar aqui, ó, na renda fixa para dar uma fortalecida no caixa aqui, né? Então, vamos ver quantos que vai ficar aqui.
Então ficou aqui, ó, eu tô com 39.433, agora não tenho mais nada aqui, beleza? 39.433 foi o custo para montar a posição na renda fixa e agora está em 40.200, beleza? Então tá aqui, caixinha feito, tudo ajustado, planilha foi para, o patrimônio foi para 253.340. Mais uma vez, tudo perto do equilíbrio e é isso. Eu te vejo no próximo aporte do mês que vem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, diz o que você achou do vídeo e não se esqueça de aproveitar sua oportunidade aí de se tornar aluno 500 pratas, receber a planilha da estratégia antes aí de a gente realizar o aumento que vai ter no valor do curso devido a toda a reformulação que está sendo feita lá dentro. Até a próxima aula. Fui!